34, por gentileza. Não, desculpa, eu dei a referência errada. Vamos para Lucas 8, 22. Agora eu já me achei, é 4:34 de Marcos, eu anotei errado. Perdão, Marcos 4:34. É porque a referência bíblica que eu vou falar, ela está contida nos 3 livros, então o assunto seria o mesmo. Mas vamos ler Marcos 4:34, por favor. Vamos ler juntas? No 3. 3. Sem parábolas nunca. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui hoje, de saber que Jesus me convidou para estar com as irmãs e com os irmãos. Assim como a nossa irmã também falou, né, Deus também tem nos agraciado com muitas bênçãos. A sua misericórdia tem estado, né, sobre as nossas vidas. Também estamos sendo vestidos de honra. Como a irmã falou, há 1 ano atrás eu estive aqui ministrando essa palavra, essa referência bíblica, e eu vi isso nesses dias, né, que eu fui preparar a palavra, e eu tenho uma pastinha lá no meu notebook que eu deixo salva todas as ministrações em lugares que eu vou, né? Eu coloco lá, pregação mulheres, Benfica 2025. Aí eu lembrei dessa palavra. A gente faz isso para não repetir mensagem, né, irmão? A gente tem que receber da fonte pura. Não que eu gosto de repetir mensagem, não é essa. Eu acredito que para cada lugar que eu vou, o Senhor tem um direcionamento. Estou muito feliz também de conhecer uma parte das minhas irmãs, que eu não conhecia ainda, ali da ADB. Também sou da ADB, da sede, né, do pastor Jaime. Muito feliz quando a pastora Alessandra me contou. Eu falei, nossa, conhecendo mais gente ainda, né? Além dos irmãos daqui, as irmãs também e as demais irmãs. Muito feliz. Também a irmã contou aqui, né, que um familiar ficou noivo. Também estou entrando nesse processo. A minha filha ficou noiva também. Como eu falei aqui para a pastora Alessandra, depois daquela mensagem aqui que nós pregamos, o Senhor nos deu condição de comprar um apartamento fora da comunidade. Uma das coisas do crente é assim, sem dinheiro. Outro dia eu venho e conto aqui para vocês como Deus fez nós comprarmos um apartamento de 250 mil por 138 mil à vista. Foi o Senhor que fez isso, mas aí depois eu volto outra hora para contar essa bênção, né? Hoje a gente vai focar aqui, porque eu acredito que há um direcionamento da parte de Deus para nós, há uma orientação. Confesso que eu gostaria de ser aquela pregadora assim que explode tudo, né? Mas eu não sou. Jesus não me chamou nesse mistério ainda. Eu prego assim, devagar, vou indo, e o objetivo aqui nessa noite é que você saia daqui edificado, fortalecido, sabendo aquilo que Jesus falou com você. Então, vamos mergulhar agora na palavra. Você puder, fica com a sua Bíblia aberta também. Vou correr aqui, fazer o máximo, poder entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração durante esses dias, né? Nós escolhemos aqui essa referência. Parece que eu me perdi, mas eu não me perdi. Eu estou bem centrada, né? Porque esse texto que nós estamos lendo e vamos prosseguir lendo, ele está tanto em Lucas 8, 22, quanto em Mateus 8, 23. Então, a gente tem aqui 3 perspectivas de visão. A de Lucas, a de Marcos e a de Mateus. Todos eles escrevem o mesmo texto, com visões e posições diferentes, porém falando do mesmo assunto. Então, a gente junta tudo, faz a interpretação e entende um pouquinho da visão do que cada um está falando. Então, quando nós lemos aqui Marcos 4:34, a gente vai compreender que o versículo seguinte, ele vai vir contando sobre os discípulos estarem vivendo um dia de adversidade. E eu queria, por gentileza, que o irmão passasse o próximo versículo, que é o versículo seguinte a esse, por favor. 4:35, vê se vai o 36 aí. Porque essa Bíblia que eu estou aqui é uma versão diferente. Vamos ler aqui esse texto e vamos entender aquilo que Deus está falando conosco hoje. E eles deixaram a multidão e levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Agora volta ao versículo anterior, para que você possa compreender. E naquele dia, antes, o 34.
e sem parábolas nunca lhes falava. Quando a gente está lendo essa referência aí, a gente está falando do versículo anterior. E quem está falando isso? Jesus está falando isso. Essa palavra está dentro de um cenário onde Jesus está ensinando. Jesus está dentro do barco, e por ele estar dentro de um barco, ensinando aos seus discípulos, numa região chamada Lago de Genezaré, ou Tiberíades, você vai encontrar essa referência também na Bíblia, e é o mesmo lugar. Jesus está ali dentro daquele barco, ensinando os seus discípulos, e por Jesus estar ali, ensinando os seus discípulos, aonde Jesus estava, havia sempre uma multidão, as pessoas também estavam ali para ouvir os ensinamentos que o Senhor queria. Então, quando a gente está falando aqui desse texto, a gente está falando que Jesus estava ensinando a grande multidão através de um método de ensino chamado parábolas. O que são as parábolas? A parábola era um método de ensino que Jesus usava para falar com as multidões, trazendo experiências da sua vida prática e aplicando essas experiências, essas referências, uma verdade espiritual naquilo que ele queria dizer. Então, o que eu quero que vocês pensem comigo nessa noite, o que foi que Deus colocou no meu coração? O que Deus me colocou ao coração foi que dentro do barco, para os discípulos, não era por parábolas. Dentro do barco, para os discípulos, era de forma particular. Entendeu isso? Multidão, parábola. Discípulo particular. A multidão ouve as parábolas, mas os discípulos, Fernanda, é diferente. Então, foi isso que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês hoje. O tema da mensagem é: Ele me ensina de maneira particular. Dependendo da posição que você está no seu relacionamento com Deus, você pode ser a personagem 1, a multidão, ou você pode ser a personagem 2, o discípulo que aprende de forma particular. Não sei com vocês, mas comigo e Deus o negócio não funciona na multidão. Comigo é no estreito, no particular. Existem dias na minha vida que Jesus fala assim: olha só, senta aqui que hoje eu vou te ensinar algo novo. É diferente, o método é diferente. É como se a gente tivesse vários filhos e para cada filho você aplica um tipo de ensinamento. Tem filho que você tem que falar 10 vezes a mesma coisa para ele aprender uma, mas tem filho que você fala uma vez só, ele já entendeu, já obedeceu e é uma maravilha e glória a Deus. Então, o que eu quero que você entenda hoje é que nesse cenário, quem é você? Você hoje, dentro desse cenário, dentro dessa mensagem, você não é a multidão. Você é o discípulo que está dentro do barco, ouvindo os ensinamentos de uma forma particular. Quando nós chegamos aqui e a palavra foi lida, o texto escolhido foi que Provérbios 31, que a mãe de Lemuel dava-lhe conselhos a ele. Então, hoje você vai trocar a mãe de Lemuel pelos conselhos que Jesus está te dando de forma particular. Então, Jesus está ali ensinando aquela multidão, aquele povo ali, separa os discípulos e pede aos discípulos que se afastem. Totalmente normal. Ouvir um sermão de Jesus, ouvir um sermão, preparar uma mensagem, preparar uma aula, ensinar alguém, ao povo, é exaustivamente cansativo. Você tem um esforço que você faz ali, você empenha uma força. Provavelmente você pensa, Jesus é ensinando uma grande multidão, logo você entende que o tom da voz dele deveria ser dito com mais esforço, mesmo sabendo que a sua posição naquele cenário contribuía, né, para a expansão da sua voz. O vento ali era o microfone de Jesus, era a forma que a palavra de Jesus se expandia e todos o podiam ouvir. Então, o cenário aqui, Fernanda, é muito normal. Jesus está ensinando e Jesus agora convida os seus discípulos para que eles possam passar para o outro lado da margem. Eles estão ali no barco e falam assim: vamos para lá?
Existe alguma coisa de anormal para esses homens? Não, não existe nada de anormal. Eles estão ali recebendo um conselho de uma coisa normal. É como se eu falasse assim para você, vamos lá na padaria hoje? Você não sabe aonde é a padaria? Você não consegue ver a padaria? Você não conhece o caminho que tem que fazer a padaria? Você conhece. Por quê? Porque aquele ambiente para você era normal. Mesma coisa para os discípulos. Os discípulos estão dentro de um ambiente de um dia comum. Um dia qualquer. Como nós hoje podemos pensar que estamos aqui hoje é mais um culto, quando na verdade não é. Porque Deus tem algo para nos ensinar. Então, nesse processo de ensino, acontece que ele despede a multidão se retira e Jesus, que já estava dentro do barco, direciona os discípulos e fala, vamos porque nós temos que chegar do outro lado da margem. Maravilha, coisa boa. Eu sei onde é, eu conheço a rota e as pessoas que estão dentro desse barco, dessa embarcação, são pessoas experientes. São discípulos experientes. São discípulos que conheceram o mar, conheceram o vento, ter habilidade de navegação, é tudo normal. É tudo comum, como é comum para nós todos os dias nos levantarmos e fazermos a nossa tarefa. Hoje eu tenho que levantar, tenho que arrumar a casa, tenho que botar o menino para a escola, tenho que lavar. Não é comum isso? Amém ou não amém? Amém. É comum. E quando dentro do comum, alguma coisa foge do comum? Não sei se você já viveu essa experiência de a sua vida estar indo tudo bem, mas de repente aparece um porém de Deus. Aparece um direcionamento de Deus. Deus fala, saia daqui e vai para ali. Parece tudo muito tranquilo. Está tudo tranquilo. Quem falou comigo sabe o que está fazendo. Eu só vou obedecer. Eu vou. Foi isso que os discípulos fizeram. Vai ali navegando, atravessando aquele lago. Afinal de contas, aquele lago é um lugar comum. É um lugar que, para eles que estão ali pilotando o barco, navegando naquelas águas, é o quintal de casa. Ô, coisa boa. Não tem dificuldade na missão que Jesus me deu. Aí o texto vai falar o seguinte. Passa por gentileza, irmão. Vamos correndo aqui no texto. 34, 35, 36. Não, 35 ainda. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra banda, 36. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barcos. Então, o cenário é Jesus se afastando da margem do lago, e outros barcos estão com ele também, fazendo o mesmo percurso. Próximo, por gentileza. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam as águas. Aqui eu começo a aprender uma grande lição. Que Jesus está me ensinando isso de uma forma muito pessoal, através de uma experiência que eu e minha família estamos vivendo. Guarde bem isso que eu vou falar com você. Se isso não servir para hoje, isso vai servir para algum momento na sua vida. As suas habilidades não servem para nada. Quando Deus quer te ensinar de maneira particular, tudo aquilo que você sabe como estratégia não serve para nada. É zero. Afinal de contas, habilidades não faltavam dentro daquela embarcação. Discípulos experientes, ali dentro tinha muitos. Mas existe um porém de Deus na nossa vida. Não sei se você já viveu o porém de Deus, mas existe um porém de Deus. E o porém de Deus é uma pausa, porque você não é multidão, você é discípulo. E por você ser discípulo, você aprende de forma particular. Irmãos, de forma particular é exposto. De forma particular é como? No cantinho do ouvido. Isso é de forma particular. É aqui, ó. É na porta fechada. Quem já viveu ou está vivendo essa experiência, dá um glória para eu saber que eu estou no caminho certo.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ensinamento que eu encontro dentro desse versículo. Quando Deus quer nos treinar, a habilidade humana falha. Aquilo que você conhece, sabe, domina, não serve para nada. Não existe capacidade em você que possa provocar a mudança do cenário. A capacidade que aqueles homens tinham não era um potencial para acalmar a tempestade, para fazer as ondas pararem e para impedir que as águas entrassem dentro do barco. Mas eu sou um discípulo que estou aprendendo de forma particular. Por que vocês acham que Jesus faz isso com eles? Ou por que vocês acham que Jesus faz isso conosco? Às vezes Deus nos prova de uma tal maneira que você se vê dentro de situações que nada que você tem é capaz de solucionar o problema que você está vivendo. Por que você acha que Deus está permitindo que você viva esse cenário de turbulência? Por uma única razão. Para que você e eu possamos aprender que depender de Deus, depender da graça de Deus é a única saída. Depender do Senhor é a única saída quando estamos vivendo dias de grandes temporais. Segundo ensinamento que eu aprendo dentro desse texto, 37, 38, vamos seguir. Eu vou lendo, vou pregando, vou lendo, vou pregando. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Deixa aí o 38. Segundo ensinamento, nem sempre, guarde isso, Fernanda guarde isso, pastora guarde isso, irmãs guardem isso, nem sempre viver tempestade significa que você está na direção errada. Às vezes, a direção certa vai te levar dentro de um temporal que você nem imagina que estava lá. Estava lá. Mas você está na direção certa. Porque quem te deu a direção conhece o caminho, sabe a rota e vai te fazer chegar num canto seguro. Os discípulos receberam a direção de Jesus e ainda assim viveram a experiência. Não sei em que nível você está, porque aqui existem 3 níveis de tempestade. O primeiro nível é quando o vento bate forte. Você sente, Jesus, o vento está batendo aqui na minha casa. O forte. Aí esse vento muda e vira o quê? Um forte vendaval. Parece que tudo sai do... Irmão, parece que tudo sai do lugar. É tipo assim, o menino fica doente, o marido fica desempregado, a casa parece que você foi para o lugar e não era. É desse jeito. O segundo, que aí quando você pensa que vai acalmar, não vai. As ondas começam a bater no barco. Você fala assim, eu não vou aguentar. Está batendo forte. A luta está forte. A pancada está forte. Aí o terceiro nível, parece que agora, irmã, acabou tudo, a casa vai cair. A água está entrando. Senhor, vem aqui, ó. Aí a gente começa assim, cantar aquele hino assim, me ajuda aí, aquele hino da harpa que fala assim, Mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. Quem conhece esse hino, irmão? Me ajuda. Ajuda aí, irmão. Bota esse negócio para tocar. Aleluia. Não é assim, irmão? Mas eu estou em treinamento. Eu sou um discípulo que ouço. Oh, aleluia. O meu mestre me deu um comando e eu vou obedecer. Atendem ao meu mandar, sossegar. Olha só o que ele está fazendo. Sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Olha agora, olha agora.
sossegar. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegar. Respira bem fundo assim agora. Faz assim comigo, ó. Respira, respira. Isso, irmão, não para de tocar não. Respira. Respira, porque há um comando de Deus hoje sobre a sua alma, sobre o seu coração. Há uma instrução dada de Deus vinda do altar, e Ele está te explicando nos mínimos detalhes o porquê dessa tempestade, o porquê do vento que bate e parece que vai naufragar. Você é um discípulo que aprende de forma particular. Oh, aleluia! Lamandarabashubianda. Quem é chamado por Deus, quem é convocado por Deus, quem tem chamado de Deus, é no particular. Sabe aquela velha frase que você escutava quando você era criança? Que você não é todo mundo? É isso aqui. Aleluia! Agora esse texto faz uma pergunta que me incomoda, mexe comigo. Ok, o barco está se enchendo de água. E a pergunta que não quer calar, que eu e você fazemos: aonde está Jesus? Não é isso que a gente faz? Senhor, tu não está vendo o que eu estou passando? Senhor, tu não está vendo esse vento forte? Senhor, tu não está vendo essa casa se encher de água? Senhor, tu não está vendo a dívida chegar? O Senhor não está vendo a minha dificuldade? É essa pergunta que a gente sempre se coloca e faz. Onde está Jesus? Responde para o seu irmão, ali, dentro do barco. Responde para ele, ali, dentro do barco, vivendo o mesmo lugar que os seus discípulos estavam. Jesus não deixou os seus discípulos sozinhos, mesmo estando em silêncio, e mesmo a sua humanidade se manifestando. Eu quero te dizer que quando Deus não te responde, não significa que Ele não está presente, significa que Ele está presente, e a sua presença fala muito mais do que as suas palavras. Então descanse o seu coração, porque o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele está ausente, mas significa que Ele está presente. Ele estava ali, dentro do barco, sentindo as ondas balançarem, sentindo os seus pés se molharem pelas águas que estavam. Ele estava ali. Ele não estava deixando os seus discípulos nesse treinamento sozinho. Aí, na nossa humanidade, como os discípulos super experientes, que nós às vezes nos achamos assim, né, Senhor? Oro demais, leio demais, canto demais, vou demais no culto, sou serva há tantos anos. Estamos dentro de nós cheios de indagações. Mas só que esse texto não é para falar sobre barco, sobre tempestade. Esse texto é para que você possa se descobrir dentro dele. O terceiro ensinamento é: os discípulos fazem uma pergunta ao acordar Jesus. Está ali a pergunta. Você não se importa? Não é isso que a gente faz, né? Que Deus não se importa. Essa luta aí que eu estou passando, que eu não estou aguentando. Às vezes, a forma que Jesus vai trabalhar na nossa vida não será da maneira mais comum. Às vezes, Ele vai primeiro agir e depois Ele vai decidir se te dar uma resposta. Nem sempre Deus vai te dar uma resposta. Às vezes, a resposta de Deus vai vir através daquilo que Ele está fazendo, ou daquilo que Ele fez. Presta atenção. Marcos 4:39 diz: Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Ele respondeu aos discípulos? Ele fez o quê? Ele agiu. E ele disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve o quê? Primeiro ele agiu, depois ele explicou. Sabe por quê? Porque se Jesus às vezes for explicar para a gente não vai entender nada, vai atrapalhar o processo e o negócio não vai dar certo. Ele vai lá e primeiro age.
Eu não sei como você entrou aqui, mas pela palavra que o Senhor me deu, eu acredito que tem muito barco aqui hoje, sendo açoitado pelos ventos, pelas águas, pelas tempestades da vida. Mesmo você sendo discípulo, mesmo você sendo crente, mesmo você sendo dizimista, fiel ao Senhor, aluno da escola dominical, mesmo isso tudo, você não está isento disso. Isso não tem isenção. Não existe isenção de tribulação. Jesus disse que nós passaríamos sim, mas há uma grande diferença de passar sozinho e de passar com Ele. E Ele vai e responde a pergunta agora, depois que Ele acalmou o vento. E Ele responde essa pergunta com uma outra pergunta. Por favor, o próximo. E eu já estou encerrando, pastora. E disse, por que são tão tímidos? Ainda não têm fé? Mas a pergunta não era porque se Ele se importava, Ele não vai tratar assim. Ele vai mostrar para você que você precisa ter mais fé, que você precisa confiar mais. Então a mensagem nessa noite não é sobre vento, não é sobre tempestade, é sobre fé fortalecida. E ele repreendeu o vento e ordenou ao mar para que se acalmar. E ele pergunta, em algumas versões, essa pergunta vai ser assim, por que tanto medo? Não tem fé? Você está com medo de quê, irmão? A gente serve um Deus poderoso, que sabe se o corpo for abatido, onde coloca a alma. Esse é o nosso Deus. O treinamento dos discípulos não era sobre tempestade, era para descobrir que, mesmo estando com Jesus e ouvindo os seus ensinamentos, eles vivenciaram experiências que produziram dentro deles o medo e descobriram que a sua fé precisava ser fortalecida. Então, o que o Senhor está querendo me ensinar? Que as experiências que eu tenho passado com Deus, as adversidades, tudo que eu tenho vivido até aqui hoje, elas têm um objetivo de fortalecer a minha fé. Para os discípulos, o treinamento é diferente. Não espere que a sua caminhada com Deus seja um treinamento leve. Deus sabe muito bem o porquê está te passando nessa forja. Não saia dela reprovado, mas saia dela aprovado e mais temente, porque nós conhecemos tudo o que o Senhor pode fazer. E a última lição, o último ensinamento desse texto, né, no versículo 40, por favor, 41, para fechar, vamos ler. E sentiram grande temor, e dizia uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem está fazendo essa pergunta? São pessoas que estavam participando de um discipulado bem intenso. Eram pessoas que estavam participando continuamente dos ensinamentos. A grande lição dessa mensagem não é apenas saber que Jesus está no barco, mas é saber que você pode buscá-lo e ter certeza que ele vai te livrar dos teus temores. Naquele barco estava presente as intempéries da vida, as situações inesperadas, aquilo que pode te deixar aflita, o que pode me deixar aflito, que às vezes a gente pode até pensar que não vamos conseguir. O medo era o passageiro oculto. O medo estava dentro do barco e até aquele momento nenhum daqueles navegadores sabiam que o medo estava ali dentro, a não ser Jesus. Ele era o passageiro desconhecido. Ninguém o viu chegar, mas a presença de Cristo dentro do barco era o antídoto para o pavor, porque quando nós lemos o texto, a gente vai ver que aqueles homens que andavam com Jesus, que aprendiam com Jesus, estavam tomados de pavor. Mas Jesus estava ali, permitindo que eles vivessem aquele dia e que eles descobrissem que Jesus dentro do barco era o antídoto para o pavor. O medo foi substituído pela paz e pela bonança e a certeza de que eles iam chegar em terra firme. O versículo 41, né? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmã Mara, o que você quer falar com isso, para fechar, se você não guardou nada nessa noite?
um tempo de paz e um tempo de bonança está chegando para essa igreja. Deus está acalmando o vento. Você está saindo dessa experiência com a fé fortalecida. E para fechar a minha mensagem, eu gostaria de que você abrisse, o irmão projetasse aqui na tela, Salmo 34, 4. Se você não guardou nada do que eu falei, anote esse versículo, guarde ele, marque na sua Bíblia. Se o meu pastor estivesse aqui, ele ia falar assim, sublinhe isso, pinte isso. Não é assim que ele faz? Olha só. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. O segredo da mulher de Provérbios 31 é esse aqui, ó. Buscar ao Senhor. E eu quero te convidar agora a se colocar de pé, como um ato de fé. Eu gostaria de orar por você. Se você sentiu no seu coração que o Senhor falou com você, através dessa passagem, através dessa mensagem, vem ao altar do Senhor que nós vamos orar e estamos acabando. Nós vamos ministrar a paz do Senhor sobre o seu coração, a graça de Deus sobre a sua vida, para que você possa enfrentar este treinamento que Deus está te passando e você vai sair dele aprovado. Da última vez que eu estive aqui, a palavra foi que Deus nos vestiria de honra, de vestes de honra. Hoje Deus está te revestindo, está te dando a garantia de que você vai chegar do outro lado de posse de vitória. Com posse de vitória. Diga isso para o seu irmão. Você vai chegar com posse de vitória, com paz, com bonança na sua vida e na sua casa. Eu gostaria de convidar o nosso pastor para fazer essa oração. Deus querido, nós louvamos o teu nome, meu Senhor, na noite desse dia. Ouvimos, meu Senhor, a tua palavra de uma forma muito clara. Meu Senhor, que nós clamamos a Ti, e o Senhor nos livra de todos os nossos temores. Deus querido, te pedimos, meu Senhor, que nesta hora, o Senhor visite, meu Senhor, cada vida que aqui está, Senhor. E no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor, ó Deus querido, o Senhor restaure a fé, restaure a segurança, meu Senhor, de tudo aquilo do jeito que está não fica, meu Senhor, porque a Tua palavra, quando é enviada, ela não volta para Ti vazia. Diz o texto, Senhor, ela vem e ela prospera naquilo para que ela foi enviada. Deus, em nome de Jesus, faz-se cumprir tudo, Senhor, que aqui esta noite foi falado sobre a vida das tuas filhas, de todos que aqui estão. Meu Senhor, traz resposta, traz solução, traz, meu Senhor, socorro. Deus querido, muda o quadro, meu Senhor, tudo para a glória do teu nome, e nos deixa perplexo, meu Senhor, como aqueles discípulos tentando e procurando entender que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece. Deus querido, nos dá a resposta daquilo que te pedimos, nos dá, Senhor, ó Deus querido, esclarecimento das nossas interrogações. Pai, em nome de Jesus, entra com providência agora na vida das tuas filhas, em nome de Jesus, muda a situação, Deus querido, e responde a cada uma, Pai, segundo a tua vontade e o teu coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.